E neste momento estamos ao vivo com a Luciana Verdolim para falar a respeito da demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que acabou de anunciar inclusive essa demissão. Oi, Luciana, boa tarde para você. Você tem mais detalhes sobre essa decisão? Boa tarde, Kalina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. O dia começou aqui em Brasília com a notícia do pedido de demissão do ministro lá das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e agora vem um novo pedido de demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. O presidente Jair Bolsonaro estava reunido até agora há pouco com representantes da bancada de Santa Catarina lá no Congresso Nacional. Eles saíram daqui, Kalina, deixando muito claro que o presidente já havia antecipado que mudanças vão ser anunciadas, então a expectativa é de que os novos ministros sejam anunciados até o final do dia de hoje. Foi uma surpresa essa decisão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo. A questão de Ernesto Araújo, todo mundo já estava esperando que ele fosse substituído do cargo, que ainda mais depois da briga que ele criou no final de semana com a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores lá do Senado Federal. Então, assim, a gente tem uma notícia que já era esperado, estava todo mundo esperando, até para normalizar, porque a cobrança que se faz aqui ao presidente Jair Bolsonaro é de que ele precisava dar uma nova cara ao Ministério das Relações Exteriores, porque Ernesto Araújo era muito ligado, alinhado à Nós estamos com... criou. Voltamos. Tivemos um pequeno probleminha, Verdolim, com a sua conexão, mas agora acho que já restabeleceu. Pode continuar o raciocínio. Estava comentando com vocês que Ernesto Araújo caiu exatamente por conta, a grande briga que a gente está vendo lá no Congresso Nacional é por conta que ele criou confusão com os dois principais produtores de vacina do mundo, a China e a Índia. Então, são vários embates, são várias polêmicas, então todo mundo já estava esperando que ele fosse substituído. O que aconteceu, esse pedido de demissão é que acabou surpreendendo, porque o presidente Jair Bolsonaro, que ali até semana passada, ainda vinha resistindo, procurando uma forma de manter Ernesto Araújo no cargo. Mas a pressão que vem lá do Congresso Nacional é muito forte. Depois daquele tweet do Ernesto Araújo no final de semana, dizendo que a grande pressão de Cátia Abreu seria por conta do 5G, aquela nova tecnologia de internet, né, de transmissão de dados, que a China é a principal fornecedora dessa nova tecnologia, a crise foi imensamente maior lá no Senado Federal, porque todo mundo saiu em defesa da senadora, porque a grande reclamação é de que o Brasil não se empenhou, não soube negociar a questão das vacinas e, por isso, Ernesto Araújo estava muito fragilizado no cargo. O presidente Jair Bolsonaro ainda está conversando com os possíveis substitutos. A ideia é colocar uma pessoa do mesmo perfil, mais alinhado à linha ideológica, mas lá no Itamaraty, os diplomatas também já estão reclamando, Kalina, não adianta trocar 6 por meia dúzia. É preciso refazer, é preciso dar um novo ar à política internacional brasileira, porque a gente está ficando para trás e a gente não está conseguindo mais nem conversar com países que antes tratavam, negociavam tranquilamente com o Brasil. Verdolim, eu estava fazendo uma conta rápida aqui, se eu não me engano, já são 15 ministros que saíram, foram trocados no governo Bolsonaro. Isso demonstra uma instabilidade do governo, né? E a respeito também do novo ministro das Relações Exteriores, o desafio vai ser mudar esse perfil, você disse que ele deve manter esse perfil ideológico, mas agradar também os congressistas. Olha, o presidente que gostaria de manter esse mesmo perfil ideológico, até para não brigar com as redes sociais que apoiam ele fortemente. Mas há uma sinalização, uma pressão grande do próprio Palácio do Planalto de que seria a hora de mudar, porque a gente está ficando para trás nas discussões internacionais. Só para te dar um exemplo, os Estados Unidos eles estão com doses da AstraZeneca lá que não estão utilizando, e quem pediu que essas vacinas fossem cedidas para o Brasil foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Ministério das Relações Exteriores não fez qualquer tipo de pedido, não fez qualquer tipo de sinalização para tentar agilizar a liberação dessas vacinas. O Ministério das Relações Exteriores também não se empenhou
ou quando foi negociado, Kalina, aquela questão da COVAX Facility, que é aquele consórcio internacional que está fornecendo vacina para os diversos países do mundo. A gente pegou 10% para imunizar 10% da nossa população, enquanto outros países pegaram 20%. Então, nós estamos ficando para trás, por isso o presidente Jair Bolsonaro está sendo até pressionado a indicar uma pessoa com uma postura mais aberta, que agrade mais ao próprio Itamaraty e ao Congresso Nacional. Essa definição só logo mais no fim do dia. Os ministros, aqueles ministros mais alinhados à linha ideológica, os ministros que causavam aí muita especulação, muita polêmica nas redes sociais, né? A gente está vendo que eles foram substituídos, e foram muitas substituições em áreas estratégicas, como saúde e educação. Não se sabe o que vem por aí. O Palácio do Planalto está negando, pelo menos por enquanto, uma reforma ministerial, mas há quem defenda que é preciso, talvez estaria na hora de aproveitar aí para dar uma mexida, para dar uma oxigenada aqui dentro da administração federal, fazer com que as negociações internacionais ficassem mais fáceis. Por isso, esse nome do novo ministro das Relações Exteriores está sendo analisado com muito cuidado aqui pelo Palácio do Planalto. Agora, Verdolim, vou pedir para que você continue com a gente, mas vamos repercutir um pouco mais a demissão do general do Exército, Fernando Azevedo e Silva, que era o ministro da Defesa. Ele publicou uma nota assim, eu vou ler para o nosso público. Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. O meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e suas respectivas forças que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida. Fernando Azevedo e Silva. Nos bastidores, aí em Brasília, Verdolim, já se falava dessa possível demissão ou pegou todo mundo de surpresa? Olha, a Kalina, pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo, assim, a gente fala, né, tem uma pressão grande para a substituição, por exemplo, do ministro da Educação, há pressão por outros ministérios, mas o Ministério da Defesa, a princípio, não tinha nenhum problema, apesar, né, daqueles desentendimentos que sempre tem, né, os ministros militares sempre fazem questão de ressaltar que precisam de mais recursos, apesar desse ano o Orçamento Geral da União ter destinado uma parcela significativa para as Forças Armadas. Então, fica difícil, não deu ainda para apurar qual que foi o problema, se já tem uma sinalização de substitutos, porque essa notícia saiu agora. Mas foi sim uma surpresa, não se ventilava essa possível insatisfação de Fernando Azevedo lá no Ministério da Defesa. Pode ser também uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro de fazer uma mudança maior no Ministério. Isso a gente vai ter que esperar até mais um pouco. O que eu achei curioso é que na nota dele não ficou muito claro um pedido de demissão ou se de fato ele foi demitido, né? Isso a gente vai saber ao longo do dia, amanhã, talvez. Existe já uma previsão de algum comunicado oficial do governo, Verdolim? Teve uma reunião agora há pouco aqui com o presidente Jair Bolsonaro, os deputados saíram dizendo que o presidente quer tomar uma posição, quer anunciar mudanças no governo até o final do dia. Então, a gente está atento, porque o presidente não pode, o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, não pode ficar sem um titular num momento complicado como esse. Então, a ideia é só aceitar o pedido de demissão de Ernesto Araújo quando tiver uma pessoa para colocar no lugar, uma pessoa para anunciar. Como o Fernando Azevedo, inclusive, já divulgou a nota dizendo que está deixando o Ministério, a expectativa é de que o substituto seja anunciado ainda hoje. Muito bem, Verdolim, até porque o dia inteiro a gente ficou especulando sobre a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e de repente, do nada, essa bomba aí do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Então, assim que você tiver qualquer outra informação, pode chamar a gente, entrar em contato, que estamos aqui no aguardo, tá bom? Até mais tarde. Até, Verdolim. Obrigada.